Olá, família. Boa noite. Olha só, o cristão precisa quebrar maldição hereditária? O que a Bíblia realmente diz sobre maldição hereditária? Sabe, se você entregou a sua vida para Jesus, mas ainda carrega dentro de você um medo de que existe alguma maldição na sua família que precisa ser quebrada, eu quero que você fique comigo neste vídeo até o final, porque existe uma pergunta que precisamos responder. Porque se Cristo nos salvou, eu ainda tenho que quebrar maldição para ser completamente livre? Então, o que Jesus quis dizer quando declarou na cruz, está consumado? Será que isso realmente tem efeito? Talvez você já deve ter escutado sobre essa expressão, né? Sobre maldição hereditária. Aí você pensa, aquilo que aconteceu com meu avô, depois com o meu pai, e agora chegou até você, alguém abriu uma porta na sua família e você precisa quebrar esta maldição, né? Eu respeito quem aprendeu realmente desta maneira, mas hoje eu não queria analisar essa tradição, eu quero olhar para aquilo que a Bíblia diz. E existe uma passagem extraordinária que nos ajuda a começar essa conversa, esse vídeo hoje. E essa passagem está em João capítulo 9. Qual que é o evento, o momento aí? Quando os discípulos procuraram a resposta no passado. Em João 9, Jesus encontra um homem cego de nascença. E os discípulos fazem uma pergunta: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Percebe a mentalidade dos discípulos. Eles encontram um problema no presente e imediatamente começam a procurar quem fez alguma coisa no passado para que aquele problema existisse na vida daquele homem. Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? De onde veio isso? Interessante que Jesus responde. Como ele responde? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha que forte isso. Os discípulos estavam procurando um culpado no passado. E Jesus estava orando para aquilo que Deus faria, na verdade, no presente, na vida dele. E será que algumas vezes nós não fazemos exatamente as mesmas perguntas e as mesmas coisas que os discípulos fizeram? Algo se repete na família e imediatamente muitas vezes pensamos, deve existir alguma maldição. Eu preciso analisar isso. Talvez meu avô fez alguma coisa, talvez meus pais abriram algumas brechas no passado, talvez alguma coisa aconteceu na minha família, porque hoje estou sofrendo sobre isso. E Jesus mostra que nem todo sofrimento pode ser automaticamente atribuído ao pecado dos nossos antepassados. Talvez estejamos procurando na árvore genealógica uma explicação que precisa ser colocada diante da cruz e não da nossa árvore genealógica. Tá, isso significa o quê? Isso significa que os pecados dos pais não produzem consequências? Não, não é bem por aí. E aqui nós precisamos ter um equilíbrio. Pecados podem produzir consequências que atravessam gerações. Uma criança que cresce vendo uma violência pode aprender violência dentro da sua casa. Quem cresce em um ambiente de um vício pode normalizar determinados comportamentos pelo ambiente que ele está crescendo. Uma família pode repetir os seus padrões de infidelidade, abandono, mentira, ira ou irresponsabilidade. Isso é muito real. Uma família pode fazer isso, mas nós precisamos saber fazer uma distinção fundamental. Consequência geracional não é a mesma coisa que uma maldição espiritual hereditária. Existem alguns textos que podemos analisar hoje no Antigo Testamento. O primeiro deles é Ezequiel 12, que diz: um filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Olha só.
Então existem ciclos que precisam ser interrompidos, existem pecados dos quais precisamos nos arrepender, existem comportamentos que precisam ser abandonados, existem pensamentos que precisam ser renovados. Por isso que Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque nem todo padrão repetitivo significa que existe uma maldição sobre aquela família. Não. Às vezes existe um comportamento aprendido que agora precisa ser confrontado pela palavra e pela verdade do Evangelho. Então, a pergunta mais principal, sabe, é o que aconteceu na cruz, na verdade, com os cristãos. E aí nós chegamos ao centro de tudo. E Paulo é muito enfático nisso quando ele escreve a igreja da Galácia. Gálatas 3:13. Esse texto é libertador. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Preste atenção nesta palavra. Resgatou. Paulo não diz que Cristo começou a libertar. Não, Paulo diz uma declaração muito forte. Ele diz que Cristo fez a parte dele e agora você precisa descobrir o que ainda falta. Ele declara assim o quê? Que Cristo nos resgatou. Ele não diz que apenas Cristo fez a parte dele. Você e eu agora precisamos descobrir o que está faltando, o que ficou para trás. Não. A palavra é enfática, é correta. Cristo nos resgatou. O que aconteceu? Na cruz aconteceu uma substituição. Cristo tomou o nosso lugar. Isso é extraordinário. Aquilo que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre ele. Por isso que Jesus, em João 19:30, antes dele morrer, ele faz uma declaração extraordinária. Tetelestai, está consumado. Não significa que está quase terminado. Não, significa exatamente, eu fiz a minha parte. O meu sacrifício foi suficiente. Significa que a sua obra sacrificial estava sendo levada ao seu cumprimento. A promessa do Antigo Testamento se cumpre. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão para serem santificados. Veja que equilíbrio maravilhoso. Veja que extraordinário. Ainda estamos crescendo, ainda estamos em progresso, ainda estamos mudando, estamos aprendendo, mas a oferta de Cristo foi feita uma única vez. E por isso a gente precisa amadurecer. Não precisamos completar nada à cruz. A cruz foi suficiente. Talvez você tenha uma pergunta, e as dívidas espirituais do passado? Olha só, temos também uma palavra em Colossenses 2:13-15, diz que Cristo perdoou os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e triunfou sobre os principados e potestade. Então alguém pode dizer, mas pastor, talvez exista uma dívida espiritual dos meus antepassados sobre mim. E eu perguntaria, mas qual dívida seria essa? Porque Paulo diz que aquilo que era contra nós foi cancelado e cravado na cruz. A cruz não negociou a nossa vida, a dívida. A cruz cancelou a nossa dívida. Isso não significa que a batalha espiritual nossa diária não exista. Existe. Mas a Bíblia ensina que existe tentação, que existe Satanás, que precisamos vigiar, orar, resistir ao diabo. Mas uma coisa é você reconhecer a batalha espiritual. Outra coisa é você viver como se a autoridade de Cristo não fosse suficiente para aquele que pertence a Ele. Quanta gente ainda acha que alguns dos teus problemas é a falta de alguma maldição que precisa ser quebrada.
Querido, Paulo diz uma coisa extraordinária em 2 Coríntios 5,17. Que isso fique gravado no seu coração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sabe, talvez a sua família foi marcada por determinados padrões de pecados. Talvez teu pai tenha vivido uma vida, talvez como meu pai viveu. Talvez o seu avô tenha vivido uma vida deliberada. Sabe, talvez isso tenha acontecido durante gerações na sua família, mas agora aconteceu uma coisa nessa genealogia quando você nasceu de novo. O que aconteceu? Você foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está agora em Cristo. Sua família pode explicar sim algumas lutas, mas não determina na verdade o seu destino. Você precisa entender hoje a sua identidade. Sabe, talvez você precisa interromper comportamentos que existem há 3 gerações. Faça, interrompa, declara. Mas não porque você está tentando completar aquilo que Jesus não conseguiu fazer. Não. Mas você pode viver diferente justamente porque Cristo já venceu. Sabe, então, querido, assuma a sua identidade de filho de Deus e mude esta pergunta, sabe? Talvez durante anos você tenha perguntado: qual maldição está me perseguindo? Quem abriu esta brecha, esta porta? O que os meus antepassados fizeram? Hoje eu quero propor uma pergunta nova para você. Quem eu sou agora em Cristo Jesus? Quem eu sou? Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que agora nós somos, sabe, pessoas que estamos em Cristo Jesus e já não há mais nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo. Esses somos nós. Sabe, você tem uma caminhada de santificação, nós precisamos obedecer, precisamos fugir do pecado, precisamos abandonar os pecados, precisamos em algumas áreas da nossa vida entregar a nossa vida completamente, alma, corpo, espírito. Existem batalhas que nós vamos enfrentar diariamente, a luta contra a carne, contra o espírito, mas você tem uma cruz que completou o sacrifício, da onde hoje você é uma nova criatura. Então entenda, está consumado. O sangue de Jesus foi suficiente. A cruz foi suficiente para a sua vida. Jesus é suficiente. Então, querido, pare de procurar correntes que Cristo já quebrou. Pare de procurar correntes que Cristo já quebrou. Isso foi quebrado. Não viva mais com medo naquilo que aconteceu antes de você nascer. Viva pela fé naquilo que aconteceu na cruz, antes de você nascer. Então, querido, entenda uma coisa. Eu venho de uma família onde passamos por situações muito delicadas. Alcoolismo, divórcio. Meus pais não tinham experiências com Deus, não conheceram a Cristo. Isso aconteceu depois, mas sabe, querido, eu entendi que quando eu aceitei Jesus na minha vida, esse ciclo foi quebrado. Então, querido, se essa palavra ajudou você, compartilhe esse vídeo, né, com alguém, que muitas vezes esse alguém, se você já ouviu falar, que tem medo de uma maldição familiar, ou ainda crê naquilo que talvez no passado foi ensinado, sabe? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, porque aqui nós continuamos, sabe, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho, tá? O que a Bíblia realmente diz a respeito disso? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando conhecemos aquilo que Cristo na cruz fez por nós, paramos de tentar conquistar uma liberdade que Ele já conquistou por nós. Então, um abraço, que Deus te abençoe aí. Você que tem acompanhado nossos vídeos, compartilhe aí, em nome de Jesus.